Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do nosso Núcleo Eleve-se. Nós estamos aqui felizes porque estamos trazendo informações relevantes para você sobre o comércio da nossa região. E hoje estamos com figura icônica, pode-se dizer assim, Marcos de Leon, que é o nosso querido representante aqui de uma tinta que está pintando o mundo inteiro praticamente. Né? Exatamente. Tá pintando palmas. A logomarca dela já fala isso, cobrem a terra. Que legal. E eu ainda não começamos aqui a trazer as perguntas ideais, porque a gente tem muita coisa legal para trazer para você. Então fique muito antenado, porque tem muita coisa legal aqui, né, Távila? Vamos começar, Marcos. Primeiramente, é um prazer ter você aqui com a gente. Estamos felizes demais por ter a sua pessoa como empresário e como Marcos também, né? E nós queríamos saber um pouquinho quem que é o Marcos de Leon, ali atrás do empresário. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, ao Danilo, a Távila e o Marcos. O Marcos é natural de Araguaína, sou um homem de 42 anos, sou da terceira turma de Ciências Contábeis do ITPAC de Araguaína. Legal. Tem bastante tempo que eu formei. E na minha trajetória na carreira contábil, eu sempre fui dedicado mais na área financeira. Tenho uma MBA em Controladoria, Gestão Financeira, e trabalhei 18 anos numa multinacional. Grandes obras de infraestrutura pesada. Tá explicado toda essa bagagem aí por O meu trás. último projeto eu estava na África, uma obra na Guiné Equatorial, onde eu conheci a minha esposa, que é paraguaia. Até um beijo para ela, Mônica, um beijo. E agora a gente está aqui, voltando para as nossas origens, depois de viajar tanto, seguir tanto obras, né? Porque obras de grande porte é assim, a empresa te manda, você tem um perfil adequado, e você vai e resolve, ela tem um início e um fim. Agora, em Palmas aqui, a nossa Ponto Forte Tintas, da Revenda Master, não vai ter fim, né? Ela veio para ficar, é uma empresa que já está se destacando no mercado, e a gente traz essa força da melhor marca de tinta do mundo. Eu fiquei muito encantado, assim, no primeiro contato que nós tivemos lá na Ponto Forte. Eu ainda não conhecia o Marcos, não conhecia também a loja. E eu fiquei muito encantado porque você realmente é um cara que tem muita informação, muita bagagem, conforme a Távila disse. Mas eu queria voltar lá atrás. Qual foi o seu primeiro contato com a construção civil, com a venda, com a tinta? Você consegue trazer essa experiência para a gente? Cara, com a tinta é mais recém, mas com a construção civil foi assim. Eu, recém-formado em Araguaína, soube que uma empresa gigantesca tinha pego o maior projeto de recuperação asfáltica do Brasil, que ia recuperar toda a Belém Brasília dentro do Tocantins. Divisa com Alvorada, divisa com Imperatriz, com Estreito, na verdade. Era esse trecho inteiro. Era muita obra. E eles, para dividir o trecho, eles fizeram um escritório administrativo em Gurupi, outro em Araguaína. O escritório deles era na porta da minha casa, quase praticamente. E eu trabalhava no frigorífico, fechando folhas de pagamento, essas coisas. E eu quero trabalhar na construção civil, é muito legal. Fiz uma entrevista por telefone, gente, naquela época não tinha WhatsApp, tá? Foi por telefone, e o Dr. Daniel Fernandes, lembro muito, hoje é meu amigo, ele me recusou, falou que eu não tinha um perfil. Tá vendo aí? Foi, porque eu queria o posto de contador da obra. O gerente administrativo da obra me viu e falou, cara, gostei de você. Ousado. Tem um projeto que eu acabei de ser promovido para assumir lá no Amapá. Você já ouviu falar em Serra do Navio? Cara, é no meio da floresta. São quase 8 horas de viagem de carro de Macapá, que é a capital do Amapá. E eu falei, vou pensar. No dia seguinte eu respondi para ele sim. E aí foram 18 anos trabalhando com essa empresa, construção civil, acompanhando. E um dos projetos mais lindos que eu participei nessa empresa foi participar do maior porto privado da América Latina, que é o Porto do Sul. Depois, se vocês quiserem dar um Google e pesquisar, é uma ponte de concreto armado com estacas protendidas feito no mar, numa região que tem um calado alto, né, para navios grandes. Legal. Trabalhei nessa obra sempre na área financeira e a gente compra, a gente conhece, a gente vê o pessoal aplicando também produtos da área de construção civil. Mas esse o meu legado é na área financeira mesmo. Que legal, né? A gente vê você falando assim e acho que cabe dizer isso. Nunca é só um CNPJ, né? Por trás de um CNPJ tem um CPF cheio de histórias, de experiências, sonhos, uma trajetória incrível. Então, realmente, a gente quer sugar o máximo disso, né, Távila? Então, próxima pergunta. E a melhor parte de sair do estado é a gente ver como nosso estado é maravilhoso, a nossa cidade é maravilhosa, né? E querer voltar
Para ficar, né? Não, Palmas é pujante, o crescimento aqui é um das capitais que mais cresce no país. Eu já tinha o sonho de abrir a minha loja de tinta, sempre gostei, mas estava focado num projeto onde meu cargo era financeiro. Agora, recentemente, quando a gente fechou o escritório, foi o último a sair da Guiné Equatorial, é uma ilha chamada Malabo, no nosso escritório. A diretoria me ligou em 2022, estamos em 2025. Falou, Marcos, fecha o escritório e vem para Belo Horizonte que a gente precisa de você aqui. Aí eu vou fechar o escritório, mas não sei se vou para Belo Horizonte. E porque eu já tinha esse projeto. E por tanto viajar, tanto trabalhar em obras, já conhecia a Sherwin Williams, eu sabia do legado da Sherwin Williams. Foi quando eu procurei o representante daqui, o Bruno. E ele falou que, cara, Sherwin Williams já tem uma revenda massa na cidade. Você até pode ser um multimarcas, mas não sei se seria vantajoso financeiramente para começar. Mas tem uma empresa que está já há 3 anos aberta, é uma revenda master, e o sócio está pensando em focar na outra empresa dele, que é de pisos. Ele tinha as 2 empresas. E eu, cara, pensei, eu queria montar a minha desde o início, sabe? Todos os processos certinho, tudo que eu aprendi nesses legados, nesses anos de carreira na área financeira. Só que ele falou, pode ser uma vantagem, uma desvantagem. Você tem muita coisa para corrigir, mas é uma empresa que já fatura. Tem equipe, tem carro de entrega, já tem uma estoque. carteira de cliente. Então analisa. Aí eu fui lá, negociamos e eu comprei a Ponto Forte Tintas. A única revenda master da Sherwin Williams aqui na cidade. E o que te fez, assim, quero trabalhar com tintas, o que te fez escolher a Sherwin Williams? A qualidade, a durabilidade, todo o respaldo. Eu não tenho medo de oferecer uma Sherwin Williams para ninguém, porque a gente sabe que vai cumprir a tarefa dela. Ela tem um produto para cada problema seu. Se você se você tem uma tia ou um parente que está com uma cerâmica muito feia lá, aquela cerâmica antiga, a gente tem um produto que vai renovar seu piso. A gente tem produtos tanto à base de solvente como à base d'água também. A gente tem um produto novo, que é um restauração flexível, que para Palmas é uma deusa para as construções, porque a gente tem muitas microfissuras nas pinturas aqui, por essa dilatação e contração. À noite chega a fazer 20 graus, 18 graus, de dia 45, 60 no concreto às vezes. Então não é qualquer tinta que acompanha esse movimento. Aí você investe na tinta bonita, mas a tua fachada está toda cheia de microfissuras depois. Nós, a Sherwin Williams, tem a solução. A marca que tu indica sem medo, então. Sem medo. Então, todo esse respaldo que a fábrica dá, o WhatsApp direto do técnico, que trabalha lá. A gente fala assim, cara, eu tô com essa dúvida, eu com esse problema. Um cliente surgiu esse problema aqui. Ele já me explica o que a gente tem que fazer. Então, a fábrica está do nosso lado sempre. Essa é a vantagem de ser feito. O suporte pós-venda é o principal serviço de uma marca, né, E a gente tem o melhor. Te falaram de alguns desafios que você teria, né? Para poder assumir essa franquia aqui em Palmas. Mas te contaram tudo? Ou teve desafios grandes? E conta pra gente como você superou. Teve sustos, teve sim. Eu sempre tive uma equipe da área de finanças, né? Então, assim, na área de vendas é diferente. Você tem que ir ajeitando a sua equipe. Da equipe que eu comprei a empresa, hoje só tem uma pessoa. Então, eu comprei a empresa com muita gente dentro, mas hoje só tem uma, porque as pessoas não acompanharam o nosso ritmo. E teve algumas mudanças estratégicas também. Um dos sustos também foi a concorrência. Tem umas concorrentes aqui que eles oferecem produtos que não vou dizer assim, não cumpre exatamente o que eles prometem, mas ainda assim eles afirmam, que eu não vou falar nomes, claro, e é uma coisa preocupante. O mercado de tintas em Palmas é grande, é pulsante, mas é bem disputado. Só que a gente está bem posicionado e com um produto que pode comprar sem medo, com o nosso respaldo da Sherwin Williams, que você não vai ter problema. Legal. Marcos, explica pra gente o que significa ser um Master Sherwin Williams aqui. Exclusividade. Acho que uma palavra só. Apoio técnico, como eu já repeti aqui. A gente tem produtos exclusivos que ninguém tem. A gente tem, até trouxe para vocês verem, um leque de cores que nenhuma máquina de ditométrico faz na cidade. Então, nenhuma outra loja vai ter essa paleta de cores. O máximo que eles vão fazer é tentar aproximar. Fazer uma cor mais próxima possível. Se você indicar no seu projeto uma cor dessas aqui, um exemplo, Acrograde, está em inglês, é um leque exclusivo. Eles vão tentar aproximar,
mas eu vou fazer o código certinho, com a fórmula certinha, com cada ml de pigmento para você. Além das cores, vocês têm algum produto Temos exclusivo? produtos exclusivos. Quais? Como a gente tem uma linha de tinta ProCraft, que é um produto exclusivo. Ela é mais focada para construtores também. Ela mantém toda a qualidade da Sherwin-Williams, aumentando o rendimento da tinta. Você vai fazer um edifício de grande porte, você precisa de produto que rende mais. Você não é a casa de alto padrão, no Polinésia, ou num residencial fechado aqui. Para grandes metragens. Exatamente. Então, ele foi uma fórmula que a Sherwin-Williams desenvolveu para aumentar o rendimento, mantendo uma excelente qualidade. Então, é o produto para construtores. E assim compensando financeiramente. Exatamente. Né? Então, em vez de comprar um orçamento de 80 disso. latas de tinta, a gente pode talvez resolver isso com 70 latas de tinta, 68 latas de tinta. Legal. Palmas precisa conhecer a Ponto Forte Tintas. Com certeza. Marcos, e sendo bem assim direto, existe algum case hoje já da cidade de Palmas que você pode comentar com a gente que fez a escolha pela sua loja, pela franquia e realmente ficou surpreendido, assim, que trouxe um feedback positivo? Pode contar algum para nós? Tem sim, a gente tem a Brasif, que a gente fez todo o piso da oficina mecânica, a fachada deles também era um preto intenso, e o amarelo deles é uma cor Pantone, não está no nosso leque arquitetônico. Então é um código Pantone, ela sabe muito bem do que eu estou falando, a gente fez, ficou muito bom lá. Tem um caso também de um cliente que estava em reforma, tinha muita microfissura na casa dele. Aí a gente indicou para ele tanto restauração flexível como a tinta nossa emborrachada, Elastic. Ela tem a maior capacidade de elasticidade do mercado. Então ele está super feliz com esse acabamento lá e as microfissuras desapareceram. Que legal, fantástico. Como funciona o atendimento interno da loja hoje? Vocês têm consultores para estar ali na ponta, direto com o cliente, com os profissionais que estão indicando a loja? Como uma loja comum, a gente tem um showroom, tem as mesas de atendimento, tem um técnico lá que a gente chama consultor de vendas, ele vai te orientar. Às vezes você tem a necessidade de pintar, mas não sabe qual que seria o melhor produto. Então eles vão te fazer algumas perguntas, o que a senhora vai pintar? É externo, é interno? Então com essas perguntinhas eles vão filtrando, tá, então eu tenho esse produto para a senhora aqui. Eles vão fazer uma venda técnica, consultiva. E não é só uma venda, né? É onde a pessoa chega, ela quer um produto inadequado para o que ela está precisando, vai ter uma orientação toda ali por trás. Aí Muito bom. Tem um cliente que pode pedir uma tinta epox, aí fala, mas onde é que você vai aplicar? Não, é na minha parte de lazer ali que está coberta. Ah, não tá. Então, peraí. Então, esse produto não é indicado. A gente tem outro produto. A gente vende tecnicamente, para você sempre vender certo e fazer o que a gente precisa fazer aqui, que é realizar sonhos. Isso é interessante porque se você vende um produto errado, a pessoa que comprou, o cliente que comprou, ele não entende que o produto ele foi aplicado errado. Então, automaticamente, ele vai acreditar que o produto não é bom. Exatamente. Então, isso é uma experiência interessante e vocês ganham pontos com isso. Ele pode colocar tanto culpa no pintor, culpa no produto, sendo que, na verdade, é o produto que foi usado no local errado. Perfeito. É bom saber que existe uma ciência por trás da escolha da tinta, né? Muita tecnologia. Isso, exatamente. É engraçado porque você diz que não são apenas consultores. Eles ensinam tecnicamente o que deve ser, como deve ser a compra, a aquisição. Isso é interessante. Isso aí. Ótimo. Antes da gente continuar, eu quero te pedir já para você poder deixar um like para a gente e nos seguir no Instagram, né? Núcleoeleve-se.tocantins, se você ainda não nos segue. Engenheiros, arquitetos, design de interiores, corretores de imóveis, precisa ficar antenado nesse núcleo que vai trazer uma fomentação gigante para o comércio da nossa cidade. A Tabla estava aqui agora mesmo comentando que a premiação de 1.000 pontos você deseja, né, Tabla? Eu vou pontuar muito, eu vou ganhar aquele cruzeiro. Um cruzeiro maravilhoso. 7 dias? 7 dias com acompanhante. Com acompanhante, isso ninguém tem. Marcos, fala para mim aqui uma curiosidade que poucas pessoas sabem ou conhecem sobre tinta. Que existe uma tinta que mata bactérias. Não, essa nem eu sabia. A gente foi desenvolvida nos Estados Unidos. Foi a primeira tinta antibacteriana registrada no mundo.
foi feita nos Estados Unidos, a gente tem aqui. No Brasil, ela mudou o nome, é Bioprotect, é da linha Metalatex. A gente recomenda para laboratórios, clínica de estética, clínica odontológica, mas tem um lugar que eu estou vendendo bastante. Casais de alto padrão, que tem um bebezinho que é proteger. Eu falo, pinta o quarto do seu bebê com Bioprotect, entendeu? Porque não é caro e é uma proteção extra. E você pode fazer a cor que quiser, é só escolher que eu faço. Interessante. Essa nem eu sabia. E é como ele está falando, geralmente as pessoas elas procuram essa tinta, esse produto para hospitais, para laboratórios, porque é até uma exigência, né, da legislação. Mas o que ninguém sabe é justamente isso. Você pode estar protegendo um bebê, um idoso, ou às vezes que... Você mora com o vovô, com a vovó que tem uma doença crônica, pinta a sala, protege ele. É uma proteção a mais. E por um precinho bem... Exatamente. Bem acessível. Exatamente. Perfeito. Mercado de tintas, você mesmo comentou antes da gente começar aqui a entrar no ar, que ele mudou. O que você enxerga como tendência nesse mercado hoje? Menos cores prontas e mais cores personalizadas. Por coincidência, hoje, de manhã, antes de vir para cá, eu acabei de fechar a compra de mais uma máquina. Uma máquina super moderna de tintométrico, que vai poder fazer uma amostra para o arquiteto, para o cliente levar. Porque, às vezes, é ruim você ter que comprar aquele litrinho de tinta para testar, se ficou na dúvida. Né? Aquilo ali pode custar R$40, R$45, dependendo da cor, até R$50. Com a amostra, a gente deve comprar somente os pigmentos. Você pode levar 10 opções para o seu cliente e vai ficar com um preço super interessante. E é interessante fazer esse teste, porque aqui é bem real, mas quando tu aplica na parede, é uma fachada, tem a questão da iluminação que influencia no resultado, então tem inúmeros fatores que influenciam no resultado, o teste é importantíssimo. Às vezes o cliente já optou pela cor, só que está na dúvida do acabamento, fosco ou acetinado. Então às vezes você coloca as duas cores uma do lado da outra na parede dela, ela, nossa, não, prefiro essa que tem esse leve brilho assim, do cera do acetinado. Então, Marcos, e como tu enxerga hoje o mercado da construção civil em Palmas? Ai, cara, crescendo muito, muito mesmo. A gente tem empresas que estão vindo de fora para construir edifícios aqui. Eu vou ter que falar o nome, mas... Não, talvez não precise falar. A gente está atendendo aqui uma construtora que é de Brasília, está fazendo um edifício gigante. Eles já compraram mais de 800 latas de massa corrida com a gente. E estão fazendo um edifício de alto padrão. E as construtoras de Palmas também já compram com a gente. Eu acredito que não vai parar. A gente tem em Palmas uma característica única, que é uma mini Brasília em desenvolvimento. Temos muitas maçãs dentro da cidade ainda vazias, que logo, logo vão ter preenchidas de concreto, de tijolos e de muita tinta xeroídas nas paredes. Bacana, isso é ótimo. E eu posso afirmar, né, sendo do mercado imobiliário, eu posso também assinar embaixo, porque você realmente deu a resposta correta. Em ascensão, grandes obras, altíssimo padrão, a gente realmente está muito bem servido assim, na questão da construção, com certeza. Agora conta pra gente um pouquinho assim, um feedback do que tem sido mais procurado hoje em tintas, em acabamento na tua loja. As tintas fosca. O acabamento fosco ainda é muito procurado. O acabamento acetinado ele é muito lindo. Só que depois que a Cheryl desenvolveu uma fosco super lavável, que é a Metalatex, aí a gente começou a divulgar mais. Porque o fosco ele dá aquela sensação de aconchego, né? Os arquitetos mesmo não gostam de nada brilhante, correto? Não. Jamais. Então, imagina. E é regional. A região do Pará, eles vendem muito tinta semibrilho, que parece um esmalte sintético para pintar a parede. Aqui em Palmas, o fosco, pelo menos na nossa loja, ele predomina. A gente vende bastante. E o acetinado também, mas o fosco está dominando mais. Isso mostra que tem um acompanhamento de um profissional, né? Porque o arquiteto ele sempre vai estar ali voltado para o fosco. Marcos, vamos partir um pouquinho assim para uma pergunta mais pessoal. Porque você é uma pessoa super interessante, né? E nós já falamos bastante sobre isso na sua ausência. Gostamos muito de fazer essa troca contigo, tanto nas reuniões que nós já fizemos, né? E você tem alguma mania, algum ritual, assim,
curioso no seu trabalho? Ai, no trabalho, eu acho que tenho. Qual? Pode contar pra gente? É, Obrigada. no trabalho, eu gosto muito de orar, sou muito apegado a Deus. Então, eu acho que não deu tempo de vocês perceberem lá quando vocês entraram. Tem 2 passagens que estão em espanhol, que está na minha parede. Então, eu gosto de fazer aquela oração. Normalmente, eu não sou o primeiro que chega por causa da minha agenda, mas eu sou sempre o último a sair e também faço mais uma oração. Então, porque eu acho que sem Cristo ninguém vai, né, para lugar nenhum. Né? Então, tem esse lado espiritual do Marcos também. Perfeito, excelente. Você consegue citar pra gente o dia mais marcante para você dentro da Sherwin Williams? O mais marcante foi agora recentemente, quando eu estive em São Paulo e conheci algumas pessoas que eram difícil conhecer, né? Como a nossa arquiteta, chefe da área de design de cores, e outras pessoas do topo da pirâmide do Sherwin Williams no Brasil. Inclusive, o CEO, o diretor nacional, o presidente do grupo nacional, por coincidência se chama Marcos, também Marcos Corrêa, que cheguei a conhecer ele também. E foi incrível, porque todo ano a Sherwin Williams faz a convenção das revendas massas do Brasil. E esse ano foi incrível. Como a gente está começando, não atingi as pontuações corretas ainda, eu não ganhei a passagem para Nova York, mas quem sabe eles deram Ele tá pegado na passagem para Nova eles York. deram Ele falou 12 na reunião. viagens para Nova York e eu não peguei nenhuma. Mas pegar essa energia, assim, da fonte, onde tudo nasce, onde tudo acontece, é muito gostoso, É muito né? legal. Veio um fotógrafo lá, a gente estava num hotel muito legal, ele tirou uma foto minha, passou 2 horas, ele voltou com um broxinho personalizado de Sherwin Williams com a minha cara, assim, com um desenho. Caricatura, esse é o nome. Foi assim, a gente se sentiu muito abraçado. São experiências que energizam, né? Essa pergunta que eu vou fazer nem está assim, dentro do nosso roteiro, mas acho que vale a pena. No dia que nós conhecemos a sua loja, você já fez um tour na nova loja. Exatamente. Né? E fez questão de mencionar, e eu achei super interessante o fato, olha, não vou fechar a loja não, tá? Eu estou multiplicando a minha operação. E eu fui lá com a Távora e observei, você teve um cuidado muito grande na experiência do cliente. E não é comum. Em material de construção, loja de tinta, você está preocupado com a experiência. São vendedores, são latas expostas, né? Material exposto e vamos vender. Você se preocupou com os detalhes. Conta um pouquinho para a gente sobre esse novo projeto. Qual que é o teu anseio, o teu desejo e como que está aí a questão de dados. Não sei se já pode falar, inauguração. A gente está em implantação, falta alguns detalhes para me confirmar a data, mas não passará de 2 semanas. Tá? Já está bem avançado. Lá o novo showroom realmente é interativo. Tem muito mais produtos aplicados nas paredes do que latas. Vocês não vão ver muita lata de tinta lá não. Vão ver cimento queimado. Tem uma textura nova. Nossa, é maravilhosa. Vocês podem pesquisar na internet. Textura Creata. Um lançamento da Sherwin Williams. Eu apliquei ela lá. Ela foi lançada agora, já apliquei na parede. Para vocês poderem ver como é que fica o acabamento dela. Cimento queimado envolvendo caixa. Eu fiz uma chuva de cores lá, que é um painel grafitado, interativo, para as pessoas poderem interagir. Que eu vi um spoilerzinho, que realmente vai ficar lindo. Então, realmente... E uma coisa muito legal, eu vou deixar a parte de pigmentação e personalização de cores acessível ao cliente. Ele pode pegar o cafezinho, sentar lá no balcão e ver a tinta dele sendo feita na hora. Legal. Então, isso vai ser uma loja experiência mesmo, né? O cliente ele vai estar ali tocando, escolhendo o que ele quer. Aqui como eu já disse, é importantíssimo ter essa paleta de cores, mas você ter ela para o toque, aplicado, para a visão, aplicado, é outra história. Aqui não reflete muito a realidade. E eu gostei da ideia do cliente sentar lá, tomar um cafezinho e ver a tinta dele sendo pigmentada, né? É isso aí. Não é todo lugar que a gente vê isso. Essa loja vai ser instagramável, vamos se dizer, né? Vai sim. Tem o painel que você falou, que é a chuva de cores, isso. mais a experiência de poder tomar o café e ver a tinta sendo preparada. Exatamente. E a localização mega estratégica. Super estratégia. Agora a gente vai, essa semana mesmo, se vocês passaram lá, viram ainda está em cimento bruto, a nossa calçada, vai ser aplicado um produto da Sherwin Williams lá, que é um poliuretano industrial. Que eu adoro aquele produto. Ele é super resistente, é aquela coisa, sabe, onde é que eu vou aplicar? É uma área descoberta, então tem que ser um produto mais resistente. E é uma das únicas tintas que suporta os raios UV sem calcinar, sem perder a cor.
Então, é esse PU que se chama Acrolon, que a gente vai colocar lá. Esse podcast ele vai rodar o mundo, né? Então, para as pessoas que não são de Palmas, eles precisam entender que essa informação é totalmente relevante, né? Porque a gente mora numa cidade que é quente, meu amigo, mas não é um sol qualquer, não. É um sol para cada um, como o pessoal aqui mesmo se diz, né? Então, essa tecnologia se torna ainda mais interessante se tratando de uma cidade como Palmas. Há 3 semanas atrás, Danilo, teve um caso interessante. Uma indústria daqui da região de Porto Nacional, ligado à soja, então estavam precisando de uma tinta que, segundo a norma técnica deles lá, dessa indústria, tinha que ter escrito que a tinta suporta raios UV. E aí a gente ofereceu um nosso produto que faz sucesso em Brasília também, que é a Metalatex Litoral. Ela está escrito isso na ficha técnica. É uma tinta que foi desenvolvida pela Sherwin-Williams para suportar muitas severas intempéries, entendeu? E manter a cor por muito mais tempo. E ela fala litoral porque ela foi desenvolvida para casas na frente do mar. Então, maresia de sol, chuva, ela é antifungos, antibolor. Então, pode botar no sol. Palmas a gente só não tem o nome de mar, né? Mas o resto do litoral a gente tem tudo. A gente já ia falando, resumindo, Sherwin-Williams é a tinta para pintar Palmas, né? Exatamente, que legal. Marcos, além do spoiler, que o Dani, spoiler não, ele já foi fofoqueiro, ele já falou, né, da inauguração, eu queria gerar um suspense e tal, mas além da inauguração da nova loja, né, lembrando que vai inaugurar a segunda loja, mas a primeira ainda vai continuar no mesmo local, tem mais outros planos para o futuro? Tem sim. A gente não vai parar, não. Provavelmente a gente vai abrir uma nova loja. Não será em Palmas, mas Tocantins. Vamos focar o nosso estado, que a gente está aguardando aí algumas coisas para a gente decidir a cidade. Tem um estudo, a gente faz um levantamento realmente da população, do mercado, quem que vende tinta atualmente. Porque algumas cidades têm lojas de tintas ou o pessoal compra tinta em material de construção. No material de construção, eles vão te atender bem, mas não tem aquela personalização da tinta. O foco dele é vender outras coisas. Nós somos especializados na tinta. E a tinta é a maquiagem da tua obra, é o final da tua obra. Ela tem que ser boa, tem que ser bonita e tem que ser bem aplicada. Perfeito, excelente. Conta um pouquinho pra gente. Imagina que quem está assistindo esse podcast aqui vai desligar, vai acabar esse podcast. O que você gostaria que eles soubessem, tanto sobre a marca quanto sobre você? Primeiro, sobre a marca. A Sherwin-Williams, ela nasceu em Cleveland, nos Estados Unidos, em 1866. Então, ela está completando quase 161 anos, gente. Ela é a líder mundial em tintas. E essa líder mundial acabou de comprar a líder nacional. Eu vou falar, a Sherwin-Williams comprou a Souvenir. Eu ainda não sei dar spoiler de o que vai acontecer, mas eu acredito que as duas marcas serão mantidas, porque a Souvenir também é forte no mercado. Antes de o Titanic afundar, a Sherwin-Williams já estavam pintando navios. Então, não gastem seu dinheiro comprando tintas regionais pelo mesmo preço de uma tinta especial. O logo da Sherwin-Williams, né, a chamada dela, a frase de efeito é: descubra uma tinta excepcional. E eu convido a todo mundo para descobrir essa tinta excepcional, lá na Ponto Forte Tintas. Bacana. E sobre você? Sobre mim, uma curiosidade além de orar, quando eu tenho um tempo, quando eu tinha, né, que agora com 2 empresas não tá fácil, eu gosto muito de fazer mergulho. Fazer mergulhos na África, faço pesca submarina, subaquática. E é isso. Tô com um bebê novinho. O Aaron chegou agora. Amanhã ele completa 3 meses. Aaron. Qual o significado desse nome? Aaron é o irmão mais velho de Moisés, que é o primeiro sumo sacerdote, né? É um nome bíblico. E em português é Arão, mas em hebraico é A-A-R-O-N. Lindo nome. É o mesmo nome também do Elvis Presley. Aaron Elvis Presley. Outra curiosidade que ninguém sabia, Esse podcast né? é muita cultura, né? Quem gosta de rock sabe, né? E também significa Montanha de Fortaleza. Esse é o nome do nosso bebê. É único. É isso. Ele é único? É único. Eu tenho uma filha, um beijo pra Maria Clara. Maria Clara tá no Nordeste, foi da minha primeira relação. Ela mora em Natal, não mora comigo. Legal. Bacana, ótimo.
E como os clientes podem encontrar a loja, podem encontrar vocês? Olha, a gente tem o nosso WhatsApp, a gente também tem o Instagram da loja, e ela está muito fácil. A gente está localizado na 104 Sul, na rua SE9, e está pertinho da Ferpan. Então, a Ferpan é uma grande empresa, inclusive a cliente nossa também, comprou muito com a gente, e tá fácil. A nova loja, vocês já podem passar e tá vendo lá a fachada, tá do lado do Bicicletão, onde era aquele espaço Vamos todo. fazer o seguinte, vamos deixar aqui os endereços, É. WhatsApp Perfeito. e o número da loja Tá, deixa depois aí. na legenda. Perfeito. Mas localização realmente muito estratégica. Eu gostei demais. Quem passar ali pelo Big, Premium, vai estar ali do lado também. E a nossa fachada ficou bem imponente. Acho que não vai ser fácil assim, achar, porque deve ter pouca tinta, pouca pintura, né? Eu acho que a gente já falou muito da loja, né? Bora falar do Elevice? Tá, vamos falar da Elevice. Marcos, como você vê essa ideia de premiar os profissionais parceiros que estão levando os clientes para a loja? Eu acho, além de necessário, muito justo. É legal você compartilhar esse crescimento. Vender, fechar um orçamento, não é uma tarefa sozinho, isolado. Tem toda uma estratégia por detrás de uma venda. É uma rede, né? É uma rede. Tem a pessoa que indica, tem a pessoa que fala, tem um consultor que fecha, e tem o pigmentador que faz, tem o entregador. Então, todo mundo tem que participar. Lá a gente tem essa política na loja. Existe uma meta da loja. Quando essa meta é atingida, desde a secretária, a moça do caixa, até os entregadores recebem um bônus. Não é só para a equipe de vendas, porque é um processo, uma engrenagem, e todo mundo faz essa engrenagem rodar. Tá? Claro que os vendedores têm as porcentagens deles, as bonificações deles, mas existe uma bonificação para o grupo. É uma forma de incentivar, né? E eu vejo isso da mesma forma. É uma forma de alavancar vendas com indicações sólidas, porque não são qualquer pessoa que está indicando, são profissionais de alto gabarito, né? Que assim, eles estão colocando o nome deles naquela indicação. Isso é muita responsabilidade, tanto para Ponto Forte, como para mim, como para Sherwin Williams. Como arquiteta, eu sei como tem muita responsabilidade o peso de estar indicando um produto para o cliente, né? É por isso que os critérios do Elevice são os maiores, né? Porque nós só vamos ter no nosso núcleo empresas que realmente entregam o que prometem. Eu já adiantei isso sem ela falar dessa responsabilidade. Então, não tenham medo de indicar pessoal que já está afiliado no Elevice, a Felice, e podem indicar Ponto Forte, que vocês vão estar indicando, vão estar colocando o cliente de vocês nas boas mãos. Perfeito. Essa mensagem que você acabou de falar é direcionada para arquitetos, para design de interiores, para engenheiros e para corretores de imóveis. Tudo que envolve a construção civil. Eu vejo que esses 4 profissionais, eles têm a construção civil na mão, né? E a gente precisa agir com responsabilidade. Então, essa indicação de ter boas lojas, realmente, para nós, é essencial. Então, você provavelmente já deve estar seguindo o nosso Instagram. Lá está listado todas as lojas que já estão conosco, né? E eu confesso que eu e a Távia, nós cuidamos demais para que essas primeiras lojas fossem realmente as melhores lojas da cidade, os melhores empresários, porque eles vão ser o nosso conselho dentro do núcleo, né? Dentro do Elevice. E nós conseguimos, tivemos sucesso. A prova disso está aqui. Obrigado. Com certeza. Marcos, para a gente finalizar, se tivesse uma plateia, eles iam dizer assim, como se tivesse sentido pena desse bate-papo ter acabado, porque foi realmente muito bacana. A nossa conversa é sempre bom estar diante de alguém tão inteligente, que entende tanto do seu negócio. Para mim, realmente é uma honra muito grande. Mas se as suas últimas palavras aqui fossem como uma tinta que pintasse para sempre uma superfície, o que você gostaria de falar, por último, para deixar cravado aqui a tua entrevista com a gente? Descubra uma tinta excepcional. Descubra o Sherwin Williams. Gostei. Que legal. Esse aí é vendedor nato mesmo. Nasceu para vender. Nada de negócio de frasinha motivacional, não. Meu amigo, faça aqui, porque você não vai se arrepender. Não se arrependa. Compre o Sherwin Williams. Que legal, que bacana. Olha, eu sabia que uma hora a gente ia usar essa latona bem aqui. Que legal, bacana. Eu já vou me despedindo, agradecendo a você pela presença mais uma vez. Eu estou muito feliz com esse projeto.
O Eleve-se veio realmente para poder elevar o nível do comércio da nossa cidade. A gente está vendo isso acontecer diariamente, a cada reunião. Então, a cada podcast, nós vamos conversar com um empresário, com uma empresa da nossa cidade, que é regional, que ama a nossa cidade, e sempre trazendo a essência, que é o CPF por trás do CNPJ. Então, realmente, muito obrigado. Vou deixar para a Távila as últimas palavras para a gente poder encerrar. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? É uma honra para a gente estar fazendo essa troca, como eu já disse, nossa primeira reunião foi fantástica e agora, novamente, não teve erros, né? Gostaria de deixar uma palavra final para quem está assistindo a gente. Primeiramente, para vocês dois, muito obrigado, tanto pelo convite de participar desse grupo incrível de profissionais renomados que é o Eleve-se. Só tem a agregar. Quem não participa ainda, pense bem, participe. E para o público, procure a Ponto Forte. Se você tem uma parede que está precisando de uma pintura, pode procurar a Ponto Forte. A gente vai estar lá de braços abertos, eu e minha equipe inteira, para atender vocês. E se não sabe que tinta usar, procura também, que eles vão saber. Exatamente. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Fique atento às nossas redes sociais, porque vem muita novidade por aí. E um abraço. Até mais. Abração. Tchau.